Olá galera, bem-vindos a mais um Polêmicas DAT. E hoje a gente vai discutir algo bem interessante, que é a questão dos vícios corporais. Eu vou explicar como é que surgiu a proposta desse vídeo. Há um tempo atrás eu fiz uma agenda de estudo sobre as qualidades de movimento labaniana e eu compartilhei com vocês alguns vídeos dançando, e aí num certo momento eu fiz um comentário nos stories dizendo: nossa, eu nem sei de onde veio essa mãozinha do balé na hora que eu fui fazer movimentos leves. E aí alguém já me escreveu no direct, no privado: nossa, Petícia, como é que faz para arrancar essa bendita dessa mão do balé? Me explica como é que a gente se livra desses vícios. E aí eu dei algumas dicas para a pessoa, conversei um pouco com ela, mas eu resolvi gravar esse vídeo para falar dos vícios corporais. Então, antes da gente começar, já queria te propor a curtir o vídeo aqui embaixo, a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que curtir o vídeo é muito importante para dizer para o YouTube que esse é um conteúdo relevante e que ele deve ser espalhado para mais pessoas. Então aguenta aí o tempo da vinheta, faz tudo isso que eu propus e eu retorno já já. Então vamos lá, vícios corporais. Bom, a gente aprende muita coisa por cópia, por imitação, a gente aprende a se mover durante a nossa infância por imitação, e é muito comum então que a gente tenha aí um repertório de movimento que foi construído durante toda a nossa vida. Mas quando é que alguma coisa que é só uma mania, ou um hábito, ou um jeito de fazer se torna um vício? Quando a gente começa a perceber que a gente faz aquilo daquele jeito e que aquilo não está bom, ou alguém começa a pedir para a gente fazer de outra forma, ou tirar sarro do como a gente faz, ou enfim, de algum jeito a gente percebe que a gente precisa mudar aquilo que a gente faz, e aí a gente assume então que aquilo é um vício corporal. Então, quando no contexto da dança esses vícios nos incomodam? Eles nos incomodam, por exemplo, quando a gente vai fazer uma aula de uma outra técnica e a gente traz vícios da técnica anterior para essa aula. Outra possibilidade também é quando essas movimentações que a gente aprende numa aula de dança começam a aparecer no nosso cotidiano e, ao invés de nos ajudar no nosso cotidiano, elas criam pequenas lesões ou elas nos prejudicam na nossa movimentação cotidiana. Outras possibilidades também é quando a gente vai fazer um trabalho em dança e existe ali um coreógrafo ou alguém que está liderando e ele quer corpos que sejam mais moldáveis às suas propostas, que saibam se adaptar a diferentes situações, e a gente percebe que a gente não consegue, que alguns vícios permanecem mesmo com a gente dançando outras coisas. E esses vícios também surgem aí nos processos de criação e vão parar nos nossos espetáculos. Ah, como vão parar nos nossos espetáculos? Já assisti um monte de coisa com corpos cheios de vícios. E por que então que a gente cria esses vícios? Por que a gente cria essas formas de se mover que nem sempre são tão agradáveis? É claro que a resposta mais simples seria por fazer isso muitas vezes, né? Então, quando a gente repete o mesmo jeito de fazer diversas vezes, aquilo vai se tornando um hábito, mas se tornar um hábito não significa necessariamente que aquilo seja bom, que aquilo seja saudável e que aquilo nos ajude. Outra possibilidade que tem a ver com essa primeira e que a gente entende um pouco mais essa geração de vícios é a gente aprender dança, aprender a se movimentar de formas mais rígidas e padronizadas, né? Então, às vezes, quando a gente teve um professor que é muito chato, que é muito cruel, que é muito faz assim, mexe desse jeito, coloca a mão em você e faz você fazer tal, não sei o quê,
Isso às vezes vai criando certos vícios no nosso corpo que não são interessantes para a nossa estrutura corporal, para a nossa organização, mas que veio de uma imposição de fora. E isso tem a ver, né? Os vícios corporais é um dos problemas desse aprendizado pela forma. Né, dessas aulas tradicionais de dança, onde a gente está sempre copiando ali, o professor está sempre mandando como a gente tem que fazer, mas o corpo ideal é sempre o dele, dificilmente é o meu, e o movimento dificilmente é adaptado para a minha realidade, para o meu corpo e tudo mais. Né? Então esse aprendizado pela forma e esse aprendizado rígido, às vezes vai criando inclusive uma série de tensões do nosso corpo, e esses pontos de tensão criam muitos vícios. Né? Então, por exemplo, a mãozinha do balé, ela só incomoda pra caramba quando ela não aparece com uma certa naturalidade, mas ela aparece ali como uma forma rígida, às vezes horrível ainda, né? Um jeito formatado, e que você percebe que existe uma tensão enorme naquela mão e a pessoa não para de fazer daquele jeito. Existe também um mito aí muito grande da dança contemporânea, né? Que é achar que a dança contemporânea quer corpos neutros, né? A questão é, o que é um corpo neutro, né? Se tudo que a gente aprende por imitação, dentro de um contexto, dentro de uma realidade com as pessoas que a gente convive, não existe corpo neutro, né? Então não há como chegar num corpo neutro, né? Outro conceito interessante aí de pensar a dança contemporânea é a gente quer um corpo mais cotidiano, mas que corpo cotidiano é esse? Né? Então, algumas aulas de dança contemporânea, elas prezam por um corpo mais organizado. E esse organizado tem a ver com ser generoso com o seu conhecimento de corpo, com o seu encontro com esse corpo e com essa reorganização corporal para que você se mova bem. E é por isso que a dança tem caminhado aí de maneira mais aliada a algumas técnicas somáticas e alguns estudos somáticos, estudos de consciência corporal. Então, Petícia, como é que eu faço para me livrar dos vícios que eu já tenho? Bom, não tem uma fórmula mágica, não tem um jeito mágico de se livrar dos vícios. Uma das coisas interessantes de se fazer é a gente procurar vivenciar qualidades de movimento muito diferentes. Né? Então, às vezes, se você faz um balé clássico, vou falar bem dentro dos estereótipos, assim, né? Se você faz um balé clássico, seria muito interessante que você também fizesse alguma coisa de danças urbanas, de danças brasileiras, né, de outras lógicas de dança que te levassem para outras qualidades de corpo e para outras relações com o movimento, né? Então, vivenciar uma diversidade aí de repertórios e técnicas de dança é interessante para a gente não ter tantos vícios. Outra possibilidade, é claro, né, é trabalhar questões da consciência corporal e da educação somática, procurar aulas de dança onde o professor te ofereça mais possibilidades de experimentar seu próprio corpo, de você conhecer seu próprio corpo, entender seus limites, saber como é que as suas articulações se movimentam e tudo mais, né? Então, aliar essa prática de dança a um conhecimento maior de corpo. E a minha outra dica também é evitar, de alguma forma, aulas que são muito rígidas e muito organizadas pela forma imposta pelo professor, né? Então, essa organização muito rígida da forma que acaba criando esses vícios grandes, né? Então, ter mais cuidado na escolha com esses professores e com essas vivências de dança. Mas é claro que isso não é possível para muitas pessoas e que quando a gente vai ver, a gente já vivenciou coisas com outras pessoas que trouxeram para nós manias e vícios que não são saudáveis ou interessantes para a nossa dança. Então a gente passa mesmo por esses processos de tentar desfazer algumas coisas no nosso corpo. Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo, que você tenha se identificado com essas questões e que você possa pensar melhor então aí o cuidado do seu corpo e como é que você pensa seu movimento a partir de agora. Terminamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!